pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre menopausa e emagrecimento. Eu sou Denise Carcedoni e esse é um vídeo da série 45 Mais do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! Hoje eu vou falar sobre um assunto que aflige muitas mulheres, né? Mulheres que, assim como eu, já passaram aí dos 45 anos, que entraram já na menopausa, algumas precocemente, outras que estão aí por vias de entrar, mas já estão se preocupando com o assunto. O que me motivou a estar aqui falando sobre esse assunto foi o depoimento de uma amiga da Vivi no Facebook, em que ela fala da preocupação, né, que ela tem com essa questão do corpo, a preocupação em engordar. Ela até fala de obesidade, né? Que deixa ela muito aflita, principalmente depois que ela entrou na menopausa e que viu aí todo o trabalho que ela tinha feito com uma nutricionista de reeducação alimentar, em que ela tinha perdido alguns quilos, e por água abaixo ela acabou ganhando peso, né? E para ajudar ela numa consulta com o ginecologista, ouviu do ginecologista que isso era assim mesmo, que era bom que ela começasse a se acostumar com essa situação, né? Depois ela conta também que teve numa outra médica, que essa outra médica disse para ela que sim, que isso é normal, que vai acontecer sim, mas que é possível contornar, né? É possível que com a reeducação alimentar e também com exercício, aumentando ali o gasto calórico, que você consiga contornar e até perder peso mesmo, efetivamente, né? Mas será que isso é verdade? O que uma médica disse, o que a outra disse? Como é que ficam todas essas informações, né? A Vivi, inclusive, comenta que a filha dela fala que ela tá exagerando, que tá ficando maluca. E eu quero dizer assim, ó, Gi, mamãe não tá ficando maluca, tá? É isso mesmo. É normal que tenha esse tipo de preocupação. Claro que existe aí uma diferença entre essa preocupação sendo normal, com a própria aparência, com a saúde, de quando é patológico. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, junto com algumas dicas de como fazer, né, pra emagrecer quando a gente entra na menopausa. O que acontece, o que a gente pode fazer. Antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é assinante do canal, para aproveitar para assinar agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer por aqui. Se gostar do vídeo, deixa um like aí embaixo. Se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Antes de entrar na questão da menopausa, a gente precisa entender aí o processo de envelhecimento, né? Quando que a gente começa a envelhecer? Alguns de vocês podem ter respondido assim, quando a mulher quando entra na menopausa, ou a gente envelhece a partir dos 60 anos, que é a idade ali que se determinou como divisão, né, entre vida adulta e vida idosa. Não, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, né? A cada ano que passa, nós vamos ficando mais velhos, e embora no começo da nossa vida haja uma curva ascendente de ganhos, né? Então a gente vai ganhando muito, passando pela adolescência e aí tendo mudanças radicais, principalmente em relação aos hormônios. E presta atenção que eu tô falando de hormônios, porque isso vai ter a ver então com essa outra fase que é o tema do vídeo, que é a menopausa, né? A gente chega ali num pico da nossa vida e depois, gente, ladeira abaixo. Os anos vão passando e as perdas vão acontecendo. As nossas células, de uma maneira geral, né, elas vão morrendo pouco a pouco. No começo vão sendo substituídas e depois, já mais pro final da vida, isso já não acontece. Isso é um processo natural e que todo mundo vai passar. O que vai ser diferente de pessoa para pessoa, além de questões relacionadas ali com a genética, né? Tô pensando também numa pessoa saudável, que não tenha nenhum problema de saúde, são questões relacionadas aos hábitos de vida. Então, é claro, uma pessoa que teve sempre hábitos saudáveis a vida toda, hábitos saudáveis a gente entende aí como boa alimentação, exercício, noites de sono bem dormidas, baixo estresse, né? Então, pessoas que são menos expostas ao estresse. O que mais que a gente poderia colocar aí? Pessoas que são assim mais calmas, de bem com a vida, né? Tudo isso, a somatória disso tudo melhora a qualidade de vida e isso vai ter uma influência direta
vai afetar diretamente o corpo da gente. Outra coisa, por exemplo, a quantidade de sol que as pessoas tomam, né? Nem de mais, nem de menos. Tudo isso influencia na velocidade do nosso envelhecimento. Mas uma coisa é fato. Vai chegar num determinado momento, e as mulheres são as que sofrem mais com isso, né? Que é mais incisivo, e é sobre esse tema que a gente vai falar, é quando entra na menopausa. Quando você entra na menopausa, há uma queda brusca na produção daqueles hormônios lá que você começou a produzir na adolescência, né? E com essa queda, existe uma série de outras coisas que vai se perdendo, uma série de outras coisas que dependem desses hormônios para funcionar bem. Então, vamos pensar assim, elasticidade da pele, ela fica pior, a lubrificação vaginal, ela fica pior, porque, olha, se o corpo da gente, né, foi criado, foi pensado ali para reprodução, né, se ele foi todo preparado nessa vida para reprodução, se eu chego num momento que eu não vou mais, que essa reprodução não vai mais acontecer, não faz mais sentido que tenha essa lubrificação da vagina, né? Você perde em força muscular. Essas perdas, elas começam a acontecer, na verdade, até antes, né, da entrada efetivamente na menopausa. Ali pelos 40 anos, mesmo aquelas... não estou falando das que tiveram menopausa precoce, tá? Mas ali por volta dos 40 anos, você já começa a ter, por exemplo, dificuldade com visão, né, de leitura. É muito comum que se precise de óculos para leitura, as pessoas que não usam óculos. Então, isso é um processo natural. Essa primeira coisa que você precisa entender, que é um processo natural, que vai acontecer com todo mundo e que as perdas, elas vão existir. Ponto. A gente não tem como dizer que essas perdas não acontecerão. Elas vão acontecer. Agora, a velocidade que isso vai se dar e como que a gente vai lidar com essa situação, aí é uma outra questão. Em relação à menopausa, existe a possibilidade de fazer reposição hormonal. Mas isso eu não vou discutir aqui, isso não é a minha área. Isso você precisa conversar, você precisa discutir com o seu médico. É o seu médico que vai te colocar os prós e os contras e dizer se existe ou não a necessidade de fazer essa reposição. Então, vamos esquecer a questão da reposição hormonal e vamos pensar nas outras coisas que a gente pode trabalhar, né? Em relação a melhorar a tua qualidade de vida. E então a gente chegar ali na questão do emagrecimento, que foi o que a Vivi pontuou no post dela do Facebook. A melhora da qualidade de vida está envolvendo tudo aquilo que eu já falei, alimentação, horas de sono. Então você vai ter que ter um cuidado com tudo isso. Se você não teve esse cuidado durante toda a sua vida, nunca é tarde para começar. Mas como todo hábito que a gente adquire, né, mudar os hábitos de vida, isso é muito difícil, não é impossível, mas é difícil, exige empenho, exige esforço, tá? Essa ideia de você gostar do seu corpo e de estar insatisfeito com o seu corpo, existe uma linha tênue entre o que é normal e o que é patológico. Eu falei sobre a questão do que é patológico num vídeo que eu publiquei um pouco antes desse, em que eu falo sobre a história do Dr. Bumbum. Eu vou deixar aí em cima a referência para você assistir, tá? Então não vou entrar na questão da patologia. Só adiantar que é patológico toda vez que você começa a sofrer, que aquilo te incomoda de uma tal forma que te traz sofrimento e que faz você tomar decisões sem pensar, tá? Agora, gostar do próprio corpo, estar insatisfeito com aquela situação, né? Porque você viu que houve uma mudança, você viu que houve uma perda, você está se achando feia e querer modificar isso, isso é normal, tá? Então vamos lá. Primeiro, pensar na mudança de alimentação. Para isso, eu recomendo que você procure uma nutricionista, como a Vivi fez, ela fala, né, que buscou a ajuda de uma nutricionista, que vai te orientar ali em relação às coisas que você come, como é que você pode melhorar isso. Não é dieta, tá, gente? Dieta, quem faz dieta é quem tá doente. É quem tem algum problema de saúde, por exemplo, algumas pessoas que são obesas e que por causa dessa obesidade desenvolveram algum tipo de problema. Um diabetes, tem hipertensão. Essas pessoas precisam fazer dieta, porque elas precisam ser retiradas, né, determinados alimentos
do dia a dia delas para poder ter controle sobre a doença. Quem é saudável, quem não tem problema, não tem que fazer dieta, vai fazer sim reeducação alimentar. Ah, Denise, mas cortar carboidrato não é fazer dieta? Não, não necessariamente, tá? Cortar carboidrato, cortar gordura, quando a gente está falando de nutrientes assim, de uma maneira geral, de uma maneira abrangente, não é necessariamente uma dieta. É uma questão de você se reeducar. Pode estar relacionada só com a quantidade que você ingere daquele nutriente e não de cortar, de eliminar ele totalmente, tá? Então, reeducação alimentar é um negócio super joinha que eu recomendo que você converse com um nutricionista e que comece a fazer. O nutricionista vai ter condições de olhar para o teu dia a dia, de olhar para aquilo que você come e falar, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, você precisa diminuir até conseguir eliminar. Isso aqui a gente precisa dar uma modulada. Por que eu tô falando nisso? Porque o ato de comer é muito prazeroso. Não adianta você achar que vai tirar aquelas coisas que te trazem prazer, né, na vida, do seu dia a dia, da sua alimentação, eliminar, esquecer de vez, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Você não vai ser uma pessoa feliz. E se a gente está falando de qualidade de vida, não dá para pensar em eliminar alguma coisa que você adora da sua vida, se é uma coisa que de forma moderada não vai te trazer malefício, não vai causar mal para a sua saúde. Então, por exemplo, vou pegar lá o caso da Vivi, que foi a minha grande motivadora para estar falando aqui. Ela fala que não quer deixar de tomar o vinho que ela gosta, não quer deixar de tomar a cervejinha com as amigas no fim de semana. E tá corretíssima, não tem que deixar. Ela não falou isso, mas poderia ter sido a pizza. Ah, eu gosto de comer pizza, não quero deixar de comer pizza, eu gosto de comer macarrão, não quero deixar de comer macarrão. Tudo bem, não tem problema. O problema tá no excesso, né? O problema tá no exagero e tá na combinação de tudo isso, né? Experimente comer pizza todos os dias e veja o que vai acontecer com a sua saúde. Eu não tô falando só de engordar, tá? Eu tô falando da falta de nutrientes que você vai ter em função de usar um alimento só. Da mesma forma que se você comer só maçã ou só comer abacaxi, essas dietas, né, malucas, vai acontecer a mesma coisa, tá? A diferença é que talvez, né, se você só comer abacaxi, você vai emagrecer e se comer só pizza vai engordar. Mas em relação à falta de nutrientes, isso vai acontecer. Isso faz parte da manutenção da qualidade de vida. Então, a alimentação, busca ajuda de um nutricionista. Vamos falar sobre exercício agora. Engordar e emagrecer é uma questão de balanço energético. Se você come mais do que você gasta, você engorda. Se você come menos do que você gasta mais, você emagrece. Se é igual, essa balança se mantém. Então, em linhas gerais, é assim que funciona. Claro que aí vai entrar a influência dos hormônios. Em que sentido? Porque a gente tem uma determinada velocidade que o organismo da gente funciona para metabolizar isso que a gente come e da forma como a gente gasta. Quando a gente mexe ali nos hormônios, então quando entra na menopausa, esse metabolismo, é o que você já deve ter ouvido falar, que o metabolismo fica desacelerado, né? O metabolismo fica lento. Então, quando esse metabolismo fica lento, a gente precisa otimizar isso. E de que forma que a gente pode otimizar essa regulação dessa balança, né? Então eu já falei da reeducação alimentar e no exercício é aumentando o gasto calórico. De que forma que a gente consegue aumentar o gasto calórico? Fazendo mais exercício? Tá, mas aí você vai fazer para quem já faz exercício, como é o caso da Vivi, você vai passar o dia inteiro fazendo exercício? Não. Existem formas de você otimizar esse exercício. Quando a gente aumenta a massa muscular, então quando a gente faz exercícios que geram um aumento da massa muscular, você naturalmente vai ter um aumento no seu gasto calórico. Isso é muito simples de entender. Imagina que você tenha um músculo que ele é desse tamanho, tá? Se você aumenta, faz exercício, ele aumentou, ele ficou maior assim, ele vai precisar de mais energia para se manter. Uma pessoa que tem uma coxa fininha, fraquinha, tá? Precisa de menos energia para manter aquela coxa fininha, fraquinha, do que uma coxa
grande, grossa, forte. Então essa é a primeira dica. Essa foi uma dica que a segunda médica lá que a Vivi visitou, consultou, né, deu para ela. Faça exercícios que aumentem a sua massa muscular. Mas é claro, né, a coisa não é tão simples assim, porque lembra que você está na menopausa, lembra que é disso que a gente está falando? Também ganhar músculos, também o fortalecimento, pelo metabolismo estar mais lento, você vai ter mais dificuldade. Mas isso não significa que você não consiga, tá? O que precisa é ter um bom profissional de educação física que consiga montar um programa de treinamento que ele seja eficaz e eficiente para você. O outro lado, que você deve estar pensando, tá aí a questão dos exercícios aeróbios, né? Será que eles não ajudam? Então, a Vivi faz exercícios aeróbios, claro que eles ajudam. Mas a gente também já sabe hoje, e eu também já falei aqui no canal sobre isso, que não necessariamente você precisa fazer um exercício chamado de aeróbio, não um exercício de longa duração, para ter queima de gordura. Exercícios mais curtos, exercícios de curta duração e de alta intensidade, eles também auxiliam, eles também são tão eficazes quanto os e às vezes até mais, do que esses exercícios mais longos. São exercícios que são conhecidos aí como HIIT, High Intensity Interval Training. São todas as pessoas que podem fazer esse exercício? Não. Como eu já disse, não existe exercício proibido. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Então isso é uma questão também para você conversar com o teu professor, porque isso pode ajudar. E uma outra dica, a última dica que eu vou dar, é o seguinte: o corpo da gente se acostuma com os exercícios que a gente faz. O corpo da gente, ele sempre vai em busca de um equilíbrio, né? Isso é chamado de homeostase. Então, você gera um desequilíbrio aqui, fazendo um determinado exercício. Então, como é que você gera esse desequilíbrio? Lembra lá, você foi fazer exercício e ficou com dor no abdômen, né? Porque não ficou com aquela dor no corpo, porque não estava habituado a fazer. E depois de um tempo, você percebeu que você faz exercício e não sente mais essa dor? Lá no começo, você gerou um desequilíbrio. Estou falando da dor, mas isso serve também, por exemplo, para a capacidade respiratória. Você estava super ofegante fazendo exercício e hoje não fica mais. Então você gerou um desequilíbrio e o seu corpo correu atrás para buscar esse equilíbrio. Então ele foi lá, subiu, chegou num patamar, encontrou equilíbrio e manteve. Quando você chega nesse patamar, se você não fizer mais alguma coisa para gerar um desequilíbrio, para ele buscar o equilíbrio e subir de novo, aquilo se mantém. Então é por isso que muitas pessoas têm uma perda de peso ali no início e depois estabiliza, não acontece mais nada. Essa perda de peso aconteceu porque você desequilibrou, depois o seu corpo se acostumou com aquilo que você está fazendo e não aconteceu mais. Então, uma outra coisa que é importante, como é que a gente gera esse desequilíbrio, né? Você pode aumentar a quantidade de repetições que você faz, você pode aumentar a quantidade de carga que você faz, ou, que é muito mais legal, que é muito mais divertido, você pode mudar o tipo de atividade que você faz. Então, não fazer o mesmo tipo de exercício todos os dias. Aquelas pessoas que, por exemplo, fazem musculação e corrida, caminhada, todos os dias, no mesmo tipo de exercício, sem modificar nada, elas vão atingir esse patamar e vão se manter. Por isso que muita gente fala assim, poxa, tô fazendo a mesma coisa, tô fazendo nada diferente e não consigo mais mudar. Sim, não consegue mais mudar justamente porque não tá fazendo nada diferente. Existem alguns tipos de aulas coletivas hoje, aulas que são feitas em pequenos grupos, que elas são super legais, né? Que o pessoal conhece aí como treinamento funcional, os cross-training também, que são aulas em que você trabalha os dois têm objetivos diferentes, tá? Mas que você trabalha diversas atividades diferentes numa mesma aula, e quando você vai fazer a próxima aula, são outras atividades de novo, e na próxima aula são outras atividades de novo, tá sempre em mudança. Por isso é que muita gente que faz esse tipo de aula diz que tem bons resultados, porque quando o organismo pensa que está se acostumando, vem um outro estímulo e ele tem que se acostumar, e vem um outro estímulo e ele tem que se acostumar. Então vamos recapitular para a gente poder ter a perda de peso aí durante a menopausa e vencer essa barreira aí dos hormônios. O que precisa fazer?
melhorar a nossa qualidade de vida. De que forma? Melhorando a alimentação, horas de sono, super importante, horas de sono tem uma relação muito grande com a questão da obesidade. Então a gente precisa dormir, precisa de descanso. E o exercício, que precisa ter um trabalho de fortalecimento, então aumentar a massa muscular. Você precisa ter um trabalho que te ajude a gastar mais energia. Ele pode ser um trabalho de alta intensidade, curto, né? De tempo curto e alta intensidade, ou pode ser um trabalho aeróbio. E variar os exercícios que você faz. Essas 3 coisinhas, ó. Isso vai ajudar a você emagrecer. Espero que você tenha gostado, que você consiga aproveitar essas dicas. Vivi, esse vídeo foi especialmente feito para você. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo que eu vou responder. Se ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Eu vou aproveitar e deixar um vídeo aí, uma indicação de vídeo para você assistir. Um abraço e até a próxima!